estamos aqui com a Eliana em mais um mini documentário, entrevista, com o título A Dor de Quem Fica. A Eliana partilhou comigo ainda há pouco uma triste experiência que ela passou e a gente vai conversar agora, ela vai partilhar também com vocês nesse processo dessa campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Eliana, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para partilhar conosco, para fortalecer essa nossa campanha com uma experiência. Você me falou ainda há pouco, você tinha um filho, Douglas. Sim. Né? O Douglas, como era o Douglas? Só para eles entenderem um pouco, ele era uma pessoa alegre, uma pessoa triste, ele era comunicativo, amável, como era a personalidade dele? Então, é um prazer, né, poder ajudar outras pessoas, né, através desse triste relato, né, que aconteceu comigo, com minha família. O Douglas era um rapaz, uma criança, né, que tinha feito 18, acabado de fazer 18 anos, alegre, né. O Douglas, ele era uma pessoa bem comunicativa, aquela pessoa que se expressava, né, assim, bem. E por uma fase da vida dele, ele começou a demonstrar, né, alguns sintomas de depressão, tristezas, choros, né. O Douglas começou a ficar mais assim, na dele, assim, pelos cantos, sem sono, né, com muita dificuldade para dormir e tentou várias vezes, né, homicídio, e tomando remédios, cortando, e chegou a ser acompanhado por psiquiatra, né, tomou medicação, e às vezes a gente acha que aquele período que você está tomando medicação vai ficar tudo bem. Você então quer dizer que você não tinha noção da gravidade do sofrimento que ele estava, porque quando ele estava fazendo tratamento você achou que estava controlado, era isso? Exatamente. Eu hoje sei a seriedade que é uma pessoa estar com depressão, né? Porque eu mesma muitas das vezes falei que meu filho estava com frescura, querendo chamar atenção, né? Falava para ele que isso era besteira, falava para minha mãe, né? E eu e a minha mãe às vezes achavam que ele estava querendo chamar atenção. A gente não tinha a noção do que era isso, né? E ele cada vez mais ali no cantinho dele, chorando, sempre chorando pelos cantos. E a gente achava que ele queria chamar atenção mesmo. E aí foi tratado, foi psiquiatra, tomou medicação, e a gente achava que estava tudo bem, né? E hoje a gente tem a noção de que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, né? E não achar que pela medicação tá tudo bem, que não tá. Porque ficou um ano, um pouco bem, e após isso, a gente achava que estava bem, piorou, né? Ficou um tempo bom e depois voltou novamente a depressão nele, né? Até ele fazer, né? Ele chegou a tirar a própria vida. Eliana, como essa nossa entrevista tem o título A Dor de Quem Fica, como é para você hoje estar dando essa entrevista para a gente e relembrar isso tudo? Como é que você revive isso novamente? A dor é intensa? Se você pudesse falar para essas pessoas, como é que é traduzir em palavras essa dor? Ela passa? Ela tem períodos que fica mais intenso? Como é que é a dor de quem conviveu com uma pessoa que estava doente emocionalmente e que se foi? Eu sinceramente, eu não... Às vezes eu penso que vai passar, às vezes eu penso que... As pessoas, elas olham para mim e dizem assim, o tempo vai passar, você vai acostumar. Mas eu não sei nem para falar como eu fiquei, né? Porque às vezes tem dias que tá bom e do nada eu lembro dele, eu lembro de coisas que ele falava, do que eu falava para ele, né, que era depressão, que ele tava querendo chamar atenção, eu me sinto culpada.
a gente fica tentando procurar o porquê, né? O porquê disso. E também a gente se sente culpada porque a gente não deu tanta atenção quando necessário, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse prestado mais atenção na seriedade que é isso, a depressão, talvez meu filho estaria vivo, né? E o que eu quero falar para você que está assistindo é que se você estiver observando seu filho, seu parentesco, que estiver apresentando algum desses sintomas, né? Não diga que isso é frescura, não diga que ele está querendo chamar atenção, né? Se você correr a tempo, procurar, né, psicólogos, ajuda profissionais, talvez você não tenha, né, o mesmo fim que o meu filho teve. Você tenha mais oportunidade de estar com essa pessoa aí perto, né? Cuidar enquanto há tempo, porque depressão ela mata, né? Ela destrói a família. E eu nunca pensei, né, passar assim por isso. Eu tinha meu filho, né, 18 anos, tudo pela frente, muitos sonhos, né? E no belo dia eu acordo meu filho ter ceifado a própria vida, né? Então a gente vai ter a dimensão do que é esse problema, a dimensão do que é uma depressão, né? Depressão mata, destrói, né? Então eu não sei o que passava na cabeça, a gente não entende, a gente só acha que eles querem chamar atenção, né? Mas não é. E conviver com isso é muito difícil, porque às vezes eu fico aqui em casa e fico pensando, né, por que ele fez. Então às vezes na minha mente coisas que ele fazia, né, vem na minha mente se foi eu, o meu erro, se foi o erro em mim, de não ter prestado mais atenção nele. É muitas perguntas sem resposta, né? Entendi. E eu sei que a perca de um ser de uma família da gente é difícil, mas dessa forma é inexplicável. Porque quando se perde alguém que está doente, né? Mas alguém que tira a própria vida é diferente. É uma dor muito, muito grande, assim, porque a gente pensa que ele poderia estar aqui, que tinha tudo pela frente, né? E ele mesmo quis acabar com isso. Né? E a gente fica tentando achar os culpados, né? A mãe principalmente, né? Que sou eu. Fico tentando ver onde foi a falha, onde foi o erro, né? Talvez se eu tivesse feito diferente, meu filho estaria aqui, né? E é isso que eu tenho pra falar, né? Assim. Tá bom, Eliana, eu te agradeço imensamente por participar dessa nossa entrevista, por abrir o coração e falar de uma doença tão grave, tão séria, que é a depressão. Obrigado por partilhar o seu tempo. E fica a dica para você, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Depressão não é falta de Deus, depressão não é frescura e nem é para chamar atenção, como vocês bem viram a Eliana falando. É uma doença mental grave e que precisa de cuidados médicos, psiquiátricos e profissionais.